Alô, como é que você tá? Tudo certo? Seja bem-vindo aqui no Bioma 7, o podcast em que você pode ser o que você quiser, e inclusive você mesmo. E hoje temos um programa especial aqui com um dos convidados que, quando ele aparecer, quer ver, ó, coloca a imagem do rosto dele aqui, por gentileza, produção, muito obrigado. Olha aí. Não é o Dinho do Capital Inicial, não é. É o Diego Sanz. E aí, Salve, cara? Mauro Miller, tudo bom? Pô, Prazer, beleza, cara. Prazer estar aqui. aqui com você. Obrigado pela presença, por aceitar o nosso convite para vir até aqui e conversar. Cara, vamos conversar sobre várias coisas. Várias coisas. É um prazer imenso e gratidão. Legal. Primeiro, vamos lá. Essa história de você ser parecido com o Dinho, até o Dinho acha isso também, a gente já teve, nós três já estivemos juntos conversando sobre esse assunto. O que isso fez com que você criasse uma banda do Capital Inicial? Ou como que você criou uma banda do Capital Inicial Cover? Porque as pessoas falavam, você era fã. Conta um pouquinho rapidamente dessa história, para a gente começar a entender você. O que acontece referente ao Capital Inicial, que é muito engraçado, porque sempre me falaram que eu parecia o Dinho, minha vida inteira. E em 2011 eu tinha parado de tocar com bandas, né, na noite. Eu tinha virado gerente comercial, estava viajando o Brasil. Acabei saindo do CLT, né, em 2015. Parabéns. E acabei abrindo meu restaurante, onde fiquei por 6 anos com o Insensatos. E lá eu levava as bandas covers, porque Curitiba aqui deu um boom de bandas, né? E o Saulo Estrada, que é um amigo meu, viu essa lembrança, essa semelhança com o Dinho e falou assim, pô, Diego, por que você não monta um cover do Capital Inicial? Porque Curitiba tá precisando, estão tentando fazer, você lembra, você canta parecido. E eu era aquele cara que a banda ia tocar no meu estabelecimento, eu subia para dar uma canja, sabe? Brincar, porque pô, você não consegue se libertar da música, graças a Deus. E em 2019 eu decidi montar o projeto. Comecei em julho, comecei procurando alguns amigos, né, que eu me dava bem para montar essa banda. Fiz o primeiro show em setembro, no meu próprio estabelecimento. Dia 15 de novembro, eu fui no Torque Row, né, o maior bar de rock da América Latina que temos aqui em Curitiba. E quando eu cheguei no Torque, que junto comigo tocou o Geração Coca-Cola, que é a banda curitibana aqui também, né, tinha 1.800 pessoas. E daí você volta com aquele sonho, né? Tava muito nervoso no dia, não vou confessar. E dali as coisas aconteceram muito rápido. Eu fiz o show em novembro, em dezembro no Prime Rock Brasil do MAC eu conheci já o Dinho, né? Viu a semelhança e foto, fiz até uma confusão naquele evento, porque eu fiquei num stage e achava que era o Dinho. É muito engraçado, porque as pessoas, a gente passava lá no backstage, eu estava lá também, e daí quando eu estava conversando com você, as pessoas ficavam gritando para mim, dizendo assim, ei, pede pro Dinho para tirar uma foto comigo. Daí eu fazia assim com a mão, né, positivo, não, já levo ele lá para você. E você não era o Dinho, e aí as pessoas realmente confundiam mesmo você com o Dinho. E aí, logicamente, você tem esse trabalho de cover do Capital Inicial. Sim. E você também é autor de músicas, tem músicas, você lança músicas, então você é um autor de músicas do rock brasileiro também, né? Sim, sim. Eu tenho essa parte do cover hoje, né? Eu sou compositor, né? Eu escrevo músicas desde 98, 99. A gente estava conversando nos bastidores, né? Gravei meu álbum na pandemia, né? Nesse período gravei 14 músicas. Estou lançando aos poucos nas redes sociais, né? E nos streams. E também, vinculando tudo isso, pós-pandemia, eu me afastei da parte de restaurante, né? Não quis mais voltar para esse meio. Foi aonde também criei a minha agência de bandas e de eventos. E estou nessa área musical muito feliz. Antes da primeira pergunta que eu tenho para você a respeito, o que eu quero conhecer, como eu sou também da música e tenho a minha dificuldade de fechar show, de ir atrás de casa para tocar e de bons contratantes, a gente vem conversando há muitos anos a respeito disso. Sim. E eu quero matar todas as minhas curiosidades hoje. Mas eu quero começar o seguinte, você está no palco, você canta, aí você tem o teu trabalho autoral, que você vai para o palco cantar as suas músicas, e tem o teu trabalho de cover, que você vai fazer Capital Inicial. Você é contratado para tocar.
como que você entrou nessa história de montar um trabalho de agenciamento de outros artistas para que você colocasse esses artistas num palco para tocar? Foi tipo assim, você viu as necessidades e dificuldades que você enfrentava assim no dia a dia? Perfeito. Eu comecei a canalizar, primeiro ponto, as dificuldades. Então, eu comecei a pontuar e escrever o que acontecia nesse segmento e como eu ia solucionar isso. Eu sempre fui do comercial, eu sempre fui das vendas. Então, quando deu a pandemia, né, que parou tudo, a parte musical, restaurante, acabei falindo como restaurante, né? Nossa, eu imagino você, restaurante e banda. Como é que você vai ganhar dinheiro na pandemia, né? Não teve muito o que fazer. Uhum. E eu comprei um startup de Balneário Camboriú, que era um website. E quando eu descobri sobre esse produto, que ele conseguia organizar os materiais dentro de um site mobile, né? Porque as coisas mudaram, a pessoa tem que ser fácil da parte do celular. Uhum. Veio o start de eu conseguir criar um cardápio digital. Então eu queria criar um cardápio de bandas. Como eu tinha as bandas cover dentro do meu restaurante, eu falei, pô, se eles me autorizarem negociar em nome deles, eu acredito que eu consigo fazer fechamento de show, né? Então eu comecei a elaborar isso, né? Pensei no nome, que daí acordei com o nome, eu falo assim, todos os nomes que eu tive, quando eu abri o Insensatos Hamburgueria, eu acordei com o nome. Quando eu fiz a ideia, né, pensei na ideia de fazer agência, acordei com o nome, eu queria um nome objetivo, né, e direto, né, que é o Covers do Brasil. Então eu comecei com a empresa Covers do Brasil, né, para gerar a venda dessas bandas. Eu fiz a primeira análise de mercado referente a posicionamentos, né? Hoje eu classifico o mercado em 5, né, que é Casa Noturna, se puder citar para ti, né? Uhum. Casa Noturna, tem os festivais de música, né? Evento particular, evento privado e prefeituras. Evento particular envolve corporativos, festa de aniversário. Festa de aniversário, o churrasco. Churrasco dos amigos isso, que contratam uma como banda. particular. Ok. Né? Então eu dividi isso em 5 categorias. E cada categoria tem a sua remuneração. E tudo parte do valor da casa noturna. Vamos combinar que não é todo vocalista de banda. Eu, por exemplo, eu não tenho intimidade nenhuma com a questão de empresariar o meu trabalho, de ir lá na casa, mandar material da minha banda. Eu até mando material da minha banda e tal, mas eu não sei chegar para o cara que contrata as bandas. Oi, meu nome é Mauro, eu tenho uma banda, eu toco rock brasileiro, eu tenho 2 músicas autorais que eu coloco lá no meio do show, mas é rock anos 80, 90 e tal, e vamos fechar, e daí ficar insistindo. Eu não tenho essa habilidade. Eu preciso sempre de alguém, como eu tinha até agora há pouco o Ricardo, que está morando no Rio de Janeiro agora, o próprio Rogério, que é um parceiro, mas eu nunca tive E como é que você, vocalista, foi o teu lado dono de restaurante que fez pensar comercialmente na possibilidade da banda? Da parte da banda foi da parte comercial. Né? Eu já fui vendedor, eu já fui supervisor de vendas, eu já fui gerente comercial. Então, eu me desenvolvi nessa área, né? Eu trabalhei na parte de ferramentas manuais, por exemplo, na minha vida, com a Ferragens Negrão como gerente, que a gente fazia elaboração de valor em cima de um produto. A gente importava produtos da China, vinha para o Brasil, a gente tinha que elaborar o valor. Então, eu atendia na época home centers, então o valor era diferente, as ações comerciais eram diferentes, que eu também aprendi com a bebida, que eu trabalhei na Heineken. Então, isso me ajudou a me desenvolver como vendedor. De uma banda para um produto, alicate, cerveja, ele só muda o produto. Sim. O produto em si. A música é um produto. O artista é um produto. É um produto. Então, quando você entende que a tua banda é uma empresa e o que você faz é trabalho e move-se dessa forma, as coisas começam a andar melhor na melhor forma disso. Então, eu criei formas de chegar no cliente com mais facilidade. Por exemplo, hoje eu trabalho com textos prontos, né? O famoso Ctrl-C, Ctrl-V, porque a maioria dos problemas que acontecem nesse mercado são os mesmos. Sim.
É a lei de Pareto 80-20. Então, assim, eu já tenho um roteiro para falar com o contratante. Uma coisa que eu observei, por exemplo, que nem você falou, pô, eu tenho dificuldade de falar com o contratante. Você fala assim, ó, eu sou Mauro Miller, vocalista da banda tal. É diferente de você falar assim, aqui quem fala é o Miller, Total. produtor da banda tal. É. Sabe? É. Tem muitas negociações que eu faço assim, ó, que é o Diego Sanz, produtor da Covers do Brasil. Produtor do Capital Inicial Cover Brasil. Eu começo uma conversa via WhatsApp ou por telefone e depois que o contratante fala, cara, você que é um vocalista? Eu falo, sim, é um projeto pessoal meu. Daí eu desenrolo a conversa. Isso significa que você, pelo fato olha de você... Olha o simples detalhe. Pelo simples detalhe, não. Eu vou dizer assim, pelo grande detalhe. Porque você é um cara que veio das vendas, é um cara que está no palco, é um cara que entende como é que funciona um produto para se colocar no mercado. Isso já coloca você num currículo que te qualifica para fazer o que você está fazendo. Aí, ok, beleza, vamos lá pensar na cabeça do artista, porque eu sei pensar com a cabeça do artista porque eu sou um artista. E eu falo assim, ok, o cara vai fechar os meus shows, ele vai querer ganhar em cima dos meus shows. E eu acho super justo isso. Qual que é? Você faz aquela coisa do 20% para o produtor do show, do empresário e tal, aquela mesma, quando você vai fazer um contrato com um contratante, pegar a banda, você faz esse... logicamente, cobrar o seu serviço de produtor, isso, né? Perfeito. Então, quando eu busquei elaborar as regras, tem que ter uma regra no jogo, né? E eu fui adaptando conforme as coisas foram acontecendo. Acontecem os problemas, acontecem, né, as dificuldades da parte de show. Então, assim, eu busquei desenvolver uma comissão que eu achasse justa pelo meu trabalho, pelo que eu estava prestando, né? Porque, assim, eu não sou um produtor atravessador, que a gente fala. O que é o produtor atravessador? É aquela pessoa que só tem o contato e consegue convencer o dono do estabelecimento a te contratar, tá? Mas ele quer receber por isso. Então, ele chega lá para você, Mauro, ó, eu conheço o José, eu vou oferecer tua banda lá. Quanto que é teu show? Daí você fala assim, meu show custa R$2.000. Beleza, ó, você me passa R$300 se eu conseguir fechar teu show? Eles falam, passo, não, tranquilo. Tipo uma comissãozinha? Uma comissãozinha do contato. Daí ele convence o contratante, só que ele passa o número do contratante para você. Mauro, pode ligar para o José lá. O resto é teu. O resto é teu. Depois eu cobro os trezentinhos. Depois você recebe e depois você me passa os R$300. Esse é o produtor atravessador, na minha percepção. Que é um trabalho quase que informal, né? Bem informal. É como vender caneta na rua. No meu caso, não. Eu sou um produtor, eu vou pegar na tua mão do começo ao final do processo. Eu negocio, eu emito a nota fiscal, eu recebo, eu repasso, eu realizo o transporte, eu realizo a hotelaria, eu negocio a tua cordialidade de camarim, tua alimentação, eu te dou a garantia do recebimento. Certo. Então, se eu falar para você, Mauro, você vai tocar no sábado e você vai receber 2 dias úteis após o show, 2 dias úteis você vai estar recebendo. O artista vai ter a preocupação de pegar o seu case, o seu instrumento, a bateria, baqueta, pratos e estar no horário certo lá para tocar. O cronograma. Eu faço o cronograma de viagem, o horário que ele vai sair, o horário que ele vai comer, o horário que ele vai passar o som, o horário que é a apresentação, quanto tempo é o show. Né? A cordialidade, né, que é importante, o que ele vai comer. Eu falo assim, exija exatamente o que está escrito, porque a tua cópia, o contratante recebe. Então, e outra, né, muitas vezes o próprio artista, isso já aconteceu comigo, eu vou aqui colocar o meu exemplo, porque eu já vivi isso muitas vezes, de você combinar uma coisa com o contratante do meu jeito, que não é um jeito profissional, eu não sou um vendedor de shows. E aí, quando eu chego lá, puxa, eu esqueci de pedir o amplificador X. Eu esqueci de pedir no camarim ali uma bebidinha, uma água. Eu preciso de água no palco. Eu esqueci de pedir. E aí o contratante diz, não, isso não foi combinado, eu não tenho. E às vezes é comida, cara. Às vezes é comida. Às vezes é comida. E assim, nós não estamos falando aqui do capital inicial. Nós estamos falando aqui da banda cover que toca toda quarta no bar tal, toca quarta a domingo na noite e que sobrevive com esse dinheiro do cachê. Ele precisa de dignidade, respeito
e ganhar o seu Sim. dinheiro, né? Então é isso, a tua ideia é proporcionar isso para o artista? Isso, proporcionar a experiência. Então, assim, ali fala claramente, por exemplo, qual que é a comissão mínima pelo teu trabalho? A comissão mínima hoje que eu cobro é 20%, que é uma média de produção musical, que é justo, no país. Então, muito justo. Então, pelo trabalho que eu faço. Né? É que eu falo, eu levo isso como profissão. Então, eu tenho um cronograma de trabalho. O que eu faço segunda-feira, o que eu faço na terça, quarta, né? Quinta, sexta-feira já começam os eventos. Sexta, sábado, né? Então, eu criei todas essas ferramentas para gerar valor. Então, eu não vendo preço. Até eu falo preço, essa palavra preço, Mauro, eu risquei da minha agenda. Eu não falo preço, sempre é valor. As pessoas me procuram pelo valor. Certo. Né? E assim, a ideia também é pagar melhor. Né? Por isso que tem todos os outros segmentos. 80% do que você faz, que você ganha de remuneração, no começo é as casas noturnas. Mas com o tempo é criar a transição. Só que para você sair de uma casa noturna para um evento de prefeitura, que é o que tem o melhor remuneramento hoje, é uma preparação, é um caminho a ser percorrido. Tem muitas bandas hoje que não estão preparados para uma prefeitura. Eu não digo qualidade musical, porque não é só tocar bem. O cara tem que ser profissional, né? Ele precisa entender como funciona o sistema. Eu vou dar um exemplo de agora. Foram 2 bandas para Rolândia, no festival, né, que eu vendi as 2 bandas. E teve que sair daqui 6 horas da manhã para chegar lá 1h30, porque tinha almoço, porque às 3 horas era passagem de som, porque às 9 horas começava o evento, daí tinha o horário de cada banda, né? Então tinha um cronograma. O rapaz dentro da banda falou assim, Diego, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, sim. Por que estamos saindo tão cedo? O que ficava na cabeça dele, que atende bar, é chegar 1 hora antes do evento, né? Só que ele não entende que Curitiba-Rolândia, comparados, dá 6 horas. Você tenta dormir no transporte, mas não é a mesma coisa do que você se esticar numa cama, né? Então tem todo um processo, né? A gente chegou lá, eu falei assim, eu negociei almoço. Se eu não negociar almoço, você vai gastar o seu cachê na estrada. Comendo. Então, eu estou buscando você voltar com o máximo de recurso possível. Então, tem todo um cronograma. Né? Cordialidade de camarim. Né? Então, o que eu quero no camarim? Tinha 2 coolers com gelo, com Heineken, escolha a marca, tinha Coca-Cola zero, Coca-Cola normal, água com gás, água sem gás, Red Bull. Pergunta pro músico, quantos estabelecimentos dão um Red Bull pra você, cara? Eu sou testemunha que às vezes o contratante chora para te dar água no palco pra gente tocar. Quantas vezes a gente vai no restaurante que você tem, você tem um lanche e 2 bebidas, né? Você pode ser 2 chopp e 6 águas, que a gente leva quando você estiver no palco, né? Então, assim, a gente tenta buscar isso. E a coisa que é muito engraçado, quanto melhor a remuneração, menos coisa o músico leva. É uma coisa impressionante que acontece nesse mercado. Mas aí nós temos também aí, um viés que é diferente, né? O artista precisa ter um bom show, logicamente. Sim. Óbvio, é o mínimo que se espera. Isso é o mínimo, né? O básico. Eu entrego um bom show. Cara, isso é o mínimo que você tem que fazer. Exatamente. Entregar um bom show. Né? Então tem muita banda que não tem material para apresentar. Eu falo para as bandas, eu vendo uma banda com um vídeo. Né? Então, assim, lógico, eu com o Capital Inicial Cover Brasil, eu sou o laboratório, eu tive que ser o exemplo. Né? Então, eu tive que me profissionalizar nessa área. Eu conhecia de bebida, eu conheço de vendas, eu conheço de hambúrguer, porque eu já fui dono de bar, né? Mas, assim, como que eu vou me desenvolver como produtor agora, e não só como banda? Né? Então, para você ter uma ideia, eu descobri uma pessoa em São Paulo, comentando rapidamente sobre ele, porque hoje eu considero ele um amigo, que é o Thiago Kiss, que ele criou o curso Pro Bandas. E eu levei uns 2 meses para comprar esse curso. Eu olhava, e não era nem questão de valor, tá? Era duvidar se aquilo ia funcionar. Porque, o cara fala que eu vou conseguir chegar em cachê de 10 mil reais, que eu vou entrar no corporativo, que eu vou entrar na prefeitura. E eu ficava assistindo os gratuitos dele. Assisti um gratuito de 1 hora, né? Entrei nos grupos de WhatsApp, conversar com outras pessoas, pra você ter uma ideia. E na época custava R$499 o curso. 4 anos de acesso, enfim. Eu comprei esse curso e para você ter uma ideia, faz 2 anos que eu tô com esse curso, eu completei 70% do curso.
Eu não completei 100%. E o impressionante é que ele ensina a primeira reunião com a tua banda, na mesa, como vai funcionar, até a parte de fotografia, filmagem, texto persuasivo, contrato, apresentação de slide. Completinho. Completinho para cada segmento. Daí eu comecei a me desenvolver. E como que você se desenvolve? Passando isso para o próximo. Então, lógico que tem pessoas que aceitam a minha opinião e tem pessoas que não aceitam. Por quê? As pessoas são muito visuais. Então, como que eu vou acreditar no Diego se a agenda do Diego tem 2 shows, 3 shows? Como que eu vou acreditar no Diego? Eu reparo até no carro da gente. Se ele está andando de Classic, está andando de Gol, sabe aquela coisa? Enfim, o mundo é dessa forma, né? Então, eu entendi que também tinha que ser o exemplo. Só eu quero avisar você que está nos assistindo agora, se você for no Instagram e tem um cara que faz mentoria, e daí às vezes ele faz uma foto dele ao lado de uma Ferrari e diz para você, você pode ser rico? Olha, 80% dessas Ferraris não são dos donos, são alugadas para tirar foto, para convencer você a comprar o curso da mentoria. Então nem sempre o carro representa a autoridade que a pessoa tem em conhecer o negócio. Então ensinar é uma coisa, praticar é outra completamente diferente, né, Diego? Completamente diferente, é isso mesmo. Então é importante esse desenvolvimento, né, dessa parte. Então eu fui buscar isso para justamente ajudar o próximo. Então tem pessoas que eu já cheguei a falar, pô, Diego, é difícil trabalhar com você. Mas é que por trás não é só comprar e vender show. Eu falo para as bandas que fazem parte hoje, a gente é uma corporativa musical. Quantas bandas você atende? Quantas bandas efetivamente você atende mês a mês para fechar show para eles? Tá. Eu comecei a agência com 14 bandas. Que já é bastante. Comecei com 14 projetos. Ou seja, essas bandas autorizaram eu negociar em nome delas. Certo. Não tem uma exclusividade. Eu não quero essa exclusividade porque eu não quero essa cobrança, porque eu sou contratando como qualquer outro. Claro. Né? Eu vou buscar oportunidades. Você tem uma prateleira e tá ali eu tenho a uma prateleira. Uhum. Só que eu tenho algumas regras, né, que eu preciso segui-las. Então, por exemplo, se eu vender o teu show numa casa de show, eu serei o teu porta-voz naquela casa de show. Ok. Daqui para frente. Ok. Por quê? Eu tenho acho que é um dom referente a isso, assim, de descobrir o valor que essa casa de show está disposta a pagar pelo seu trabalho, né? E de contrapartida, eu brigo pelo músico e eu brigo pela casa de show. Não é porque, Mauro, tem uma agência que está ficando mais caro. As pessoas confundem isso. Porque se eu conheço esse mercado, se eu conheço o pensamento de uma casa de show, que está focada em lucro, tá? Focada realmente em lucro. Os caras querem ganhar, eles estão contratando a banda para encher a casa e vender cerveja lá. Perfeito. Se ele contratar uma banda barata e que entrega um resultado, sabe, que enche a casa dele, meu Deus do céu, achei um diamante. Achei um trouxa que eu vou pagar barato, ele vai vir lotar minha casa. Vai lotar minha casa e ele pensa na medida dele. Alguns, em exceção, já têm uma visão empreendedora do negócio. Eles sabem a importância de ter o Capital Inicial Cover Brasil, por exemplo, que é reconhecido pelo Dinho, que sabe que vai encher a casa, tal, mas ele tem um status por trás disso, né? É importante ter. Eu uso a banda como um marketing também para o meu negócio. Claro, e está tudo certo. Né? Então tem algumas casas que têm essa visão e essa estratégia, né, de fazer isso. Mas a maioria não. E eu falo, a maioria 80% não. E segue-se a lei de Pareto para essas coisas também, sabe? Então você precisa desenvolver uma forma de chegar e ter essa valorização. Por isso que eu falo para toda banda, eu vendo valor e eu não vendo preço. Tanto que eu criei, né, as regras da banda para conseguir essas coisas diferentes dentro desses estabelecimentos. Então eu preciso ter o controle lá. Porque pensa comigo, se eu consigo entrar num cliente por R$5.000, porque eu tenho muita coisa por trás de mim, é aquela história, médico anda com médico. Sim. Então assim, se eu indicar qualquer banda, contrata a banda do Mauro Miller, qual que é a impressão que ele tem na lembrança dele? O meu show, a minha postura, o meu comprometimento, o meu horário, a minha entrega. O Mauro vai ter a mesma entrega.
E eu te falo, se você não tiver a mesma entrega do que eu não vou indicar você. Ou eu Não, não vou ver você. é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa de que eu te ofereci aqui. Olha, eu faço o meu hambúrguer. Para você comer esse hambúrguer, de novo, esse hambúrguer aqui tem que estar gostoso, ele tem que estar do seu gosto, agradar o seu paladar. Aí eu comi ele, aí beleza. Ah, então eu vou voltar aqui para comer mais uma vez esse hambúrguer, porque ele me fez muito bem, foi uma satisfação comer esse hambúrguer. A banda é a mesma coisa do que o hambúrguer. Coisa. Se você vai lá no palco, desempenha um trabalho legal, o show é bacana e a casa te ofereceu tudo que você precisava. Você fez um show muito legal, a casa vai querer você de novo e o público vai falar assim, quando que essa banda vem tocar de novo aqui? Porque eu quero voltar aqui, porque essa banda é boa. É uma coisa muito simples, na verdade, né? A reação, ela é automática. Sim. E você precisa ter essa visão, porque assim... se a banda se vende errado, porque o músico, que nem você falou, você é músico, né? Você é repórter, você não é vendedor. Né? E a gente sabe que tudo é venda. Se a gente não sabe se vender, complica as coisas. Exatamente. Então, tudo é venda. Então, se você... Sabe, no começo, o bar entrava em contato com a banda, quanto que é o teu cachê? Ah, é R$300 por músico. E o bar perguntava, vocês são em quantos músicos? Sabe? O meu é o contrário. Quanto que é teu show? Custa R$2.000. Ah, mas quantos músicos vocês são? Eu falo assim, ó, no palco somos em 5. Mas eu não classifico o meu valor em quantidade de pessoas. Eu tenho uma estrutura por trás. Sim. Eu tenho marketing. Às vezes é uma dupla. Eu tenho marketing. Eu exerço a propaganda relacionada ao meu show por conta própria, eu faço impulsionamento próprio. Sabe quantas bandas fazem impulsionamento próprio do seu próprio show? Ah, mínimas. Não sei, eu acho que eu. Mais 2, 3 bandas, entende? Então, assim, por que eu impulsiono? Porque eu sei que o resultado de uma casa noturna é casa cheia. Eu não vou ficar na mão da casa, né? Eu aprendi a fazer meus vídeos, fazer meus cortes, eu aprendi a fazer meus flyers. Tem estabelecimento que não sabe fazer flyer, né? Eu criei o texto persuasivo, o porquê eu devo ir assistir o Capitão Inicial Cover Brasil. Então, eu tenho 3 parágrafos falando do meu trabalho. Né? Então, eu fui desenvolvendo tudo isso para criar o valor. Né? Então, eu falo assim, pô, Diego, mas você eu vou ter exclusividade com aquele cliente? Sim, porque a minha ideia não é só ajudar você, é ajudar outras bandas. Se eu consigo 5 mil para você em vez de 2, eu consigo 5 mil para todo mundo. E a casa de show, quando eu convenço ele que vale os 5... E a gente consegue entregar um resultado em conjunto, ele vai ficar satisfeito com o trabalho, sabe? Então, a casa noturna também fala para mim, Diegão, pô, você pediu 6, cara, eu consigo 4, cara. Você consegue convencer essa banda por 4? Sabe? Tem um cliente meu de Ponta Grossa que queria contratar uma banda aqui de Curitiba. Daí eu falei, pô, mas por que vocês não falaram comigo? Daí ela falou assim, pô, a banda já tá cara, ligando direto, imagina com o atravessador. Eu falei, quem que é a banda? Ela falou o nome da banda, né? E eu falei assim, aí que você se engana. Porque quando você entra em contato com uma banda, você primeiro procurou o artista. Então, é um jogo, é um tabuleiro, é um xadrez. Ele se sentiu valorizado. Ele não te conhece. Ele não tem um relacionamento com você. Sim. Eu atendo vocês há 4 anos. Falei para cliente, sabe? Atendo você há 4 anos. Então, assim... E eu sou amigo dessa pessoa. Ele pediu, assim, 3 vezes mais o cachê. Né? É uma casa noturna. Só que ele vendeu como evento. Tá tudo certo, jogou. O louco não é quem faz o preço, quem aceita, né? Eu falei, se você tivesse conversado comigo, eu ia explicar a tua situação, eu ia explicar que eu tô aqui há 4 anos. Ele sabe quem sou eu no mercado. Eu poderia ter reduzido o valor. Eu poderia ter feito uma proposta, por exemplo, é possível ele fechar 3 shows por ano aqui com vocês? Ela falou, lógico, se ele conseguir reduzir o valor. Então. Já é mais garantias, né? São outras garantias. Ela falou assim, Diego, tenta lá comigo. Eu fiquei um pouco chateado pela situação, porque assim, não é porque tem eu no negócio que as coisas vão encarecer. Por isso que eu falo, as pessoas têm medo desse negócio da agência. Sim. A ideia da Covers do Brasil é filtrar. Eu sou um produtor terceirizado. Em vez de um estabelecimento contratar um funcionário, pagar 4, 5 mil para ser um produtor, existe o Diego. Hoje eu consigo tranquilamente, se você tem uma casa de show, Diego, eu tenho 8 datas, eu quero essas bandas, faça agenda para mim.
Já negociamos o valor todo, eu consigo. E você já faz eventos... Tem cliente que eu faço isso. Pois é, em que o cliente fala assim, eu preciso de um festival, e você já faz isso lá num outro estado, que é o Rio de Janeiro, onde você faz toda a curadoria, contrata as bandas e dá o evento pronto para o contratante. Pronto. Né? Esse evento que a gente está tocando em específico, a gente também conversou nos bastidores, que é o Rock and Cover do Rio de Janeiro, né? Isso. Um forte abraço para o Sérgio, né? Ele teve a confiança no meu trabalho, né? Como músico e como agência. Então, ele tinha essa dor de cabeça da parte artística, de negociar, falar com as bandas, fazer os cronogramas de show, né? É um cara extremamente detalhista, estou aprendendo muito com ele. E ele me viu, né, como um suporte para ele nessa parte artística, né? Primeira vez eu fui como banda em 2023, acabei apresentando outras bandas, porque ele falou que era um festival, né? Vendi mais 3 bandas, a gente foi em 4 bandas de Curitiba. Em 2024, ele me contratou 12 bandas da Covers do Brasil, das 24. E eu tenho esse trabalho de ir como produtor das minhas bandas, para dar o suporte, ou alguém terceirizado da minha empresa. Que eu mando um produtor uniformizado, né? Para fazer o da papel. minha confiança para fazer o papel de porta-voz dessas bandas. Ok. E 2024 foi interessante porque ele falou assim, Diego, você vai vir como produtor das tuas bandas? Eu falei, vou. Ele falou assim, posso te fazer uma proposta? Você não quer ser produtor musical do evento, geral, cuidar de tudo para mim, que eu não quero essa dor de cabeça? E eu fui o segundo ano, cuidei do festival inteiro, além das minhas bandas. E esse ano, em abril de 2025, eu já assumi 100% essa parte artística. Então ele seleciona o que ele quer, a gente troca algumas figurinhas, algumas ideias, porque ele prepara os dias, né? O dia do pop, o dia do rock. Então ele prepara e eu faço todo esse trabalho. Então, assim, eu trabalho para ele o ano todo, né? Com essa organização. Eu fiz minha proposta comercial para ele, ele aceitou e a gente trabalhou hoje em conjunto. Tanto que o festival acabou em abril, estamos em maio, e ele já me mandou a lista para 2026. Olha só. E você, então, eu entendi muito bem, e por conhecer o teu trabalho já há algum tempo, você é o facilitador. Você é o cara que pega o show de uma banda, pega o artista, coloca o artista para tocar nas casas. Essa casa aqui tem uma estrutura legal, tem um palco bacana, tem um camarim bacana, o contratante trata bem o artista, o palco tem um som legal, então essa banda que toca esse show bacana vai tocar nesse palco bacana. Você faz o encontro entre o artista e o cara que contrata o artista. E você proporciona para o artista e para a casa que eles fiquem felizes, ganhe o seu dinheiro e você, logicamente, também faz um serviço, você ganha para isso, Perfeito. Proporcionando essas facilidades. Então, você é um facilitador do artista e do contratante. Eu crio a experiência, né? Tanto que Covers do Brasil, viva essa experiência. Então, tem uma metodologia por trás, que é viver a experiência, é entregar o melhor. Mauro, o teu trabalho bem realizado vai gerar o próximo. Quando tem uma empresa por trás e nós somos hoje 70 bandas, saiu de 14 para 70. Então, aquilo, agora há pouco você me falou que estava com 14 bandas, hoje você tem contato 14, com 70 bandas. Em média, 70 projetos. Certo. Né? Eu tenho 3 Charlie Brown, eu tenho 3 AC/DC, eu tenho 2 Bon Jovi, tenho 3 U2, eu faço o Capitão Inicial Cover Brasil. Violão e voz, o carinha de violão e voz. Não, o meu foco é bandas. São shows. Cheguei a trabalhar com voz e violão, mas era um pouco mais complicado a parte de remuneração, né, da parte artística. Não tem uma certa gordura para se trabalhar o voz e violão, né? Então, quando eu consigo algo no voz e violão, eu simplesmente indico, a pessoa entra em contato e faz o trabalho. Não descarta, mas não acaba não fazendo o trabalho completo. Isso, o meu forte é as bandas covers caracterizadas, né? Então, hoje 80% das bandas que fazem parte da Covers do Brasil são covers caracterizados, para buscar essa experiência. E quando vira uma corporação musical, uma corporativa musical, né? Os associados que eu falo, né? Um trabalho gera o próximo. Então, se você faz um mau trabalho, você não queima só a tua banda, você queima 70. Pô, venhamos, é dolorido ser músico, cara. Com certeza. Sabe? Tanto que hoje não tem uma lei que proteja a parte musical.
né? Que mostrando realmente que isso é produção. Mas que é isso é a lei profissão. da oferta e da procura. Né? Então tem que saber jogar esse jogo, né? nós sabemos que a parte musical fala assim, eu quero melhorar o meu cachê. Eu falo para ele, sabe como você vai melhorar teu cachê? Procurando novas oportunidades. Sim. Novos clientes, novas conexões, network, andar com pessoas certas. No começo da agência, pra você ter uma ideia, eu estava no Torque, contar essa história bem rapidinho, eu estava no Torque e o Rogério Cordoni estava no Torque. Rogério Cordoni, para quem não conhece, é um cara que faz Elvis Presley. Ele é o artista que se caracteriza, faz show sensacional de Elvis Presley. Ele é curitibano. Curitibano. E eu conversando com ele e falando da agência, mas estava no começo. E ele chegou para mim, depois que me ouviu, né? Falou, Diego, posso fazer uma pergunta? O que eu preciso fazer para fazer parte? Sabe? Pô, e o Rogério Cordoni, para mim, é um melhor, cara. E ele é bom empresário também. Ele sabe fechar shows para ele. Tem essa parte, essa visibilidade, né? Como artista, como profissional, como pessoa. Uma consciência profissional incrível. Tem um caráter ser humano incrível. bacana. E eu falei, pô, olha as pessoas que estão se conectando comigo. Sabe? Isso credencia. Sim, e hoje eu estar conectado com os principais covers do país é muito gratificante. Eu tenho contato hoje com o Rodrigo Teaser, por exemplo. Né? Eu vendi o Rodrigo Teaser para o Rock in Cover para o ano que vem. O Sérgio pediu ele para o Rock in Cover. Eu entrei em contato com a esposa dele, que é a empresária dele. Ele estava no Japão, né? Eu conversando com ela 10, 11 horas da noite, porque era 10, 11 horas da manhã, explicando a situação, né? Então, o ano que vem o Rock in Cover está indo para a 12ª edição. Então, olha onde chegou, né? Porque, para mim, o Rodrigo Teaser é um principal exemplo de cover, né? Do país e do mundo. Sim. Né? Então, ele é onde a gente quer chegar como artista. Agora, já terminou essa historinha? Posso fazer mais uma pergunta? Pode Porque ser. é o seguinte, tem o Covers do Brasil, que é uma produtora que fecha os shows. Qual a diferença da Covers do Brasil para Onda Produções e Eventos? Tem uma diferença na hora de operar? Vamos lá. Boa pergunta que você fez agora. O Covers do Brasil é destinado a bandas covers. Certo. Releituras, tributos, né? Como eu abri uma carteira de cliente muito grande nesses 4 anos, né? Hoje eu tenho, graças a Deus, mais de 100 clientes em pastas, que são os clientes ativos, né? Que compram pelo menos um show por ano. Né? Eu classifico isso como clientes ativos. Alguns clientes meus começaram a me pedir show nacional. Então, ano passado, por exemplo, eu atendo o Motonave, que é o festival de rock de Navegantes. Certo. Santa Catarina. Santa Catarina. E como hoje eu sou uma empresa, isso facilita, sou limitada, então tem que fazer os contratos com a prefeitura, filtrar as contratações numa única empresa. É melhor você contratar uma empresa contratar 10 do que fazer 10 contratos. Por quê? Porque essas 10 bandas não têm CNPJ, não tem nota fiscal, não tem comprovação, não tem nada. Então, eu sou facilitador dessa parte também. E perante isso, a prefeitura falou assim para mim, Diego, eu precisava de uma banda nacional para ser o âncora do evento. Um ano atrás tinha contratado o Raimundos, que não foi por mim, eles só contrataram meus covers na época, que o Raimundos fez o contrato direto com a prefeitura. E eu falei assim, eu preciso de uma outra banda. E daí eu indiquei, né, por já conhecer o festival, eu indiquei o Biquíni Cavadão. E eles gostaram da ideia, né? Daí eu entrei em contato com o Biquíni Cavadão para fazer esse evento. Como o Biquíni Cavadão é uma banda nacional, eu também não tinha essa ideia como funcionava contrato, assim, se eu colocava o meu contrato, eu pegava o contrato deles, né? Mas eu sabia que a contratação também ia ser direto com a prefeitura, justamente porque o valor é diferente, né? E por ser uma banda nacional. Então, daí eu fiz a ponte, né? A prefeitura já aceitou minha proposta, eu converso com a banda, peço a solicitação de valor de orçamento, explico como que é o show. Show de prefeitura é valor colocado, ou seja, cachê, aéreo, hotel, alimentação, carregadores, camarim, é tudo incluso. Então ela passa o valor, eu passo para a prefeitura, eles se acertam. Concordaram? Daí eu conecto a empresária da banda com o secretário da cultura. Ele gera o contrato, eles assinam. E daí sim eu pego uma comissão negociando com a banda e não com a prefeitura pelo meu trabalho, porque eu também estou gerando um trabalho. E quando aconteceu isso, eu falei assim, eu não posso vincular Covers do Brasil a shows nacionais. Biquíni Cavadão, que é uma banda autoral, que é tem autoral. música de sucesso.
E também eu já estava seguindo um caminho de festival. Eu fiz 3 festivais em Curitiba, que é o Covers do Brasil Rock Festival. Né? E por trás de um festival, era importante ter também uma empresa. Quem está promovendo o Covers do Brasil Rock Festival? É a Covers do Brasil? Não, agora é a Onda Produções e Eventos. Ah, entendi. Então eu criei um segundo nome justamente para criar... Hoje a empresa tem 2 pernas, né? Então hoje o nome da empresa do CNPJ é Onda Produções e Eventos Limitada, nome Fantasia Covers do Brasil. Certo. Daí eu fiz o registro da marca, graças a Deus está tudo certo. Então ela pegou 2 vertentes, né? O que você nota que é a maior dificuldade que você encontra quando você abre o primeiro contato? Primeiro, com o contratante e segundo, com os artistas, sejam eles cover ou não. Qual é a principal dificuldade, até para dar uma clareada na imaginação de quem está assistindo, para dizer como você trabalha? Qual é a dificuldade dessas 2 partes? Da parte, primeiro, do contratante, convencê-lo que você tem uma oportunidade, né, de apresentar uma banda de qualidade para ele, que talvez ele não tenha. Você precisa tentar descobrir se dentro do teu portfólio você tem algo que brilhe os olhos do contratante. Okay. Porque quando a casa é muito antiga no mercado, ela já tem o contato de todo mundo. Ela já sabe o que funciona, né? Tanto que eu tenho mais facilidade hoje em entrar em clientes que têm menos de 5 anos de mercado do que uma casa que tem 30. Você acaba ensinando mais essas pessoas. Porque essas casas que têm menos tempo de vida, né, no comércio, eles são crus de informações. Eles não sabem ainda como lida com banda, né? Tem bandas que não têm postura, né? Que tem bandas que utilizam isso por hobby, enfim, é a nossa dificuldade no mercado. Mas, como eu tenho esse lado de consultor e também já fui dono de estabelecimento, eu acabo desenhando para ele algumas estratégias comerciais. Certo. Né? Então, eu tenho que fazer algumas perguntas para ele, para esse contratante, para tentar gerar uma oportunidade. Quando eu gero a primeira oportunidade, daí entra a segunda parte, que é entregar o show, né? E daí apresentar o restante do leque. Algumas coisas eu vou conseguir encaixar. Eu não consigo encaixar as 70 bandas. Eu consigo encaixar 3, 4, 5. Pego outro contratante. Tem contratante, por exemplo, que ele quer bandas que não são tão vistas, né, em Curitiba, em casa de show, balada. Rolling Stones, Pink Floyd, The Doors. São produtos diferenciados, concorda comigo? Sim. Não é muito pra balada, pra galera curtir e dançar. Mas tem clientes que querem esse tipo de produto, né? Outros querem o produto que vai gerar o consumo, a agitação. Vão pegar AC/DC, vão pegar Bon Jovi, vão pegar Legião Urbana, Capital Inicial, Charlie Brown Jr., né? Que é o palco onde as pessoas na plateia ficam de pé. Isso. E querem dançar, querem tomar uma cerveja. Então você tem que divertir. entender o seu cliente. Então, antes de eu passar qualquer coisa, eu faço muitas perguntas. Certo. E eu anoto o perfil do cliente. Eu entro no Instagram do cliente, eu olho os vídeos do cliente. Eu preciso conhecer, eu não conheço esse cliente, o cliente está lá em Goiânia. Eu preciso entender como ele funciona. Para poder indicar o melhor artista. Para indicar o melhor artista. Eu entrando e entregando um bom trabalho. Ok. Eu passo a listagem das bandas, né? Para ele analisar e falar, cara, eu nunca contratei um Coldplay, cara. Eu nunca contratei uma Avril Lavigne. Eu tenho Lady Gaga. Eu tenho tudo. Então, assim, eu falo, pô, cara, nunca fiz uma noite pop. Sabe? Então você começa a mostrar isso e mostra o valor disso. Pô, mas eu pago 2. Daí eu também entendo o poder aquisitivo da pessoa, como funciona a cabeça desses clientes. Então, assim, eu vou criando essa oportunidade. Então, quando gera isso, eu entro. Né? E crio uma padronização. Certo. A cordialidade é a mesma, a parte de valor é a mesma. Então, por isso que eu falo que eu preciso controlar o valor desse cliente. Então, se ele pagou, eu consegui receber 5 dele, com logística, cachê, minha comissão, tudo certinho, hotelaria, eu peço tudo. Eu consigo oferecer isso para todo mundo. E agora, indo para o lado do artista, qual é a grande dificuldade? É essa que a gente já... Vamos esmiuçar um pouquinho. Sim. Essa dificuldade de você conversar com o artista. Porque, na verdade, a maioria... Eu vou dar um exemplo do que eu vejo, né?
a maioria dos artistas gostam de subir no palco e desempenhar. Sim. E essa parte que você faz é a parte que a gente chama de parte chata da coisa, né? O artista que toca na noite, que toca nos bares, que toca nas casas noturnas, tal, eles têm essa dificuldade de entender com você como é que funciona o processo. Como é que você faz nesse processo de entender o artista e que o artista te entenda? Qual é a dificuldade? A maior dificuldade é que o músico não enxerga o que ele faz como empresa. E ele tá lá em cima do palco, é a profissão. Começa por aí. Porque a maioria também não consegue viver disso. Então ele vira como algo a mais, né? Um complemento de recurso na sua casa. Então começa com essa dificuldade. Como o recurso é baixo, e a maioria dos músicos aí sobrevive, vamos abrir abertamente, 2, 3 mil por mês. Tem artistas que conseguem chegar a 6 mil, mas tem que tocar 15, 18, 20 vezes por mês, não é 4 todos os artistas horas por fazendo dia. voz e violão. Não, e o problema é que é banda. A banda é pior do que voz e violão. Voz e violão é você ter o violão e... Sim. E a guerra, né? É mais facilitado para levar e... menos burocrático, mas é você e você. Sim. Né? Quando você tem uma banda, que são 5 cabeças diferentes, né? Que entre os 5, o dono da banda é o que tem a visão um pouco mais empreendedora do negócio, mesmo não sabendo fazer, que nem você falou, não sou vendedor, eu sou músico, eu quis tocar, sério que eu tinha que aprender a vender? Né? Tem essa dificuldade. E quando você vai pedir para fazer um material, gravar um vídeo, cara, o cara precisa daquela grana. Porque tem um bolo ali que o cara tá sobrevivendo com os 2 e o 3. Sim. Ele fala assim, cara, como que eu vou gastar R$600 do meu mês para gravar algo, mas não que ele não quer gravar, porque ele não tem como tirar isso, cara. É muito dolorido isso, sabe? Porque eles estão também focados só em casa noturna, que é o que pior paga, tá? Hoje, para mim, casa noturna é propaganda para minha banda. Eu não fico pirando, lógico, eu tenho um valor mínimo aceitável, né? Mas não é o foco mais para mim, né? Tanto que o Capitão Inicial Cover Brasil hoje, ele está migrando, já migrou para a Prefeitura Evento Privado, né? Aonde que teve contratantes que falou, Diego, eu quero data. E eu falar para o contratante, ele falou assim, ó, eu tenho 4 datas por ano para você. Né? Estamos em maio. A agenda do Capitão Inicial Cover Brasil, hoje, eu tenho 2 sábados e 3 sextas-feiras para fechar o ano. Das 96 datas possíveis, que é sexta e sábado. Olha só. Sabe? Isso então, assim, também é uma credencial. E foi uma estratégia. Lá no começo, eu pensei nessa estratégia, né? Tanto que eu tenho uma estratégia hoje. A minha banda faz Capital e Legião Urbana. Eu contrato o Sérgio Ramos, lá de Brasília, para ser o meu Renato Russo. Ele é um dos 3 melhores do país. Ele é fantástico. Né? Então, assim, lógico que eu tive uma estratégia comercial. Tanto que eu falo para muitas bandas covers que tem essa dificuldade de, às vezes, não focar só no... Voltar dando o exemplo no Rolling Stones, que tem uma dificuldade maior. Faça Rolling Stones e um segundo artista. Ou Rolling Stones e mais tributo do rock para poder entrar, porque ele vai ter que trabalhar no bar e na balada. Então, como tem pouco recurso a banda não tem foto profissional, a banda não tem vídeo profissional. E o que eu podia fazer para ajudar essas bandas? Então, como nós estamos em Curitiba, né? E aqui o acesso é muito facilitado com profissionais. E o mais legal, são profissionais que também são músicos, que também têm essa dor, né? Que eu estou passando, que você passa, todo mundo passa. E eu fui atrás, do meu ponto de vista, né, de um fotógrafo que tem o melhor custo-benefício, que entrega, que é o Matheus. Eu acredito que a maioria das bandas de Curitiba bateu foto com ele, então ele padronizou a foto curitibana artística, e ele é músico. Então ele tem essa visão, tem um valor justo. Depois vamos, né, no YouTube colocar esses canais, né? Até o pessoal de São Paulo, de Santa Catarina, que vale a pena vamos até colocar sair. todos esses links ali na descrição do canal. Porque eu acho que é importante, né, ajudar a todos. Então, assim, o pessoal de Santa Catarina pode vir para Curitiba, cara, fazer filmagem com o cara, para bater foto com o cara. Porque eu vejo assim, né? O artista chega um ponto em que eu tenho certeza que você tem isso. Tem aquele artista que fala assim: eu deixo tudo com o Diego Sanz, porque o Diego Sanz vai cuidar
desse trabalho. Sim. E o meu trabalho vai ser só: ô Diego, o que eu preciso fazer agora? Agora que você faça um vídeo assim, uma foto assim, eu quero que você faça um release assim, e deixa comigo o resto. Eu fecho o show para você. E aí aquele artista, eu, por exemplo, eu tenho isso, né? Eu tenho a consciência de que quem está fazendo isso para mim está cuidando do que eu não sei cuidar. E tem aquele cara que fala assim, deixa comigo, eu faço. Quebra a cara 15 vezes e fala assim, puxa, acho que eu vou ter que procurar o Diego porque eu não sei fazer. Né? Então tem um pouquinho de tudo, né? Um pouco de tudo. Então eu preciso de uma foto profissional e um vídeo profissional. Lembra que eu venho no show com vídeo. Né? Fiz a parceria com o Tijucão, que é o estúdio, né, no Tower lá, acho que é no 22º andar, coisa mais linda, no último andar, né, cara? lá do edifício Tijucas. Excelente custo-benefício do Marcão para fazer os vídeos. Então, bom áudio, boas filmagens, tem os pacotes lá. E eu te falo, 1 a 2 cachês de casa noturna, de R$1.500 a R$3.000, tá? Você tem um material inicial para começar um trabalho. Olha aqui, caro telespectador, você que está assistindo o Bioma 7, deixa eu falar uma coisa. Quando você vai no mercado, você vai comprar uma água, por exemplo. Você vai pagar aqui R$3 por essa garrafinha de água aqui. Ela tem um rótulo que um departamento de marketing criou. Não foi o cara que embalou a água que criou a embalagem. Foi um departamento de marketing, no mínimo contratado pelo dono da empresa, que fez essa água. O formato da garrafa também foi elaborado por alguém profissional. A água que tem dentro tem lá todo um processo de produção que tira a água da nascente do rio, coloca ela no tratamento específico, embala a água e coloca no mercado. Para colocar essa água no mercado, tem mais um caminhão de gente, além do caminhão que leva a água até o mercado. Aí no mercado, você só vai lá, pega a água, toma a água, gosta, grava a marca e volta a tomar essa água aqui. Cara, você como artista é exatamente a mesma coisa, só que é a música, é a arte e lida com o gosto pessoal das pessoas, assim como a água. Sim. Né? Então eles não olham por esse lado, sabe? Então precisa ter isso, porque quando o contratante me pedir, já que eu vendo valor e não vendo preço, me manda o vídeo do Bon Jovi, por exemplo, me venda o vídeo desse Legião Urbana. O cara quer ver tocando. Ele quer ver tocando. Então ele analisa o teu vídeo, ele analisa a tua foto, ele analisa a tua rede social. E a maioria das redes sociais estão desorganizadas. Exatamente. Mais de 90%, tá? Eu imagino. Eu organizei minha rede social após o curso do Thiago Kiss. Então, aliás, assim, galera da água que quiser mandar água para nós aqui de presente, eu agradeço. Fiz propaganda de graça para os caras. Então, assim, não, faz parte, o importante é transbordar. Então, assim, eu deixei a minha banda como realmente um laboratório. Então, teve uma banda que entrou na agência, que é de São Paulo, que ele faz o cover do Jota Quest. Se chamava Planeta J. Ele estava com 800 pessoas na rede social. 800? 800. Tá. E começando o trabalho. Então, se você pesquisa por Jota Quest cover, não aparece nada, porque o nome da banda dele era Planeta J e o arroba dele é Planeta J. Judiou da banda. O Ali, cara, um abraço pro Ali também. E eu passei algumas dicas para ele. Poderia estar fazendo consultoria? Posso. Ter um valor. Quer que eu pegue na mão do começo ao fim? Eu vou gerar meu valor, estou à disposição para fazer consultoria. Mas, assim, eu não tenho problema em passar dicas gratuitas pro pessoal. Porque quanto mais eu falo, mais eu pratico. Né? Mais conhecimento eu ganho. Claro. Porque cada banda é uma banda, toda banda tem seu problema. E não é só problema de banda, é problema pessoal, problema de casamento, problema... Todos os problemas cotidianos nossos, cara, assim como banda, entra também. Você tem um músico que é depressivo, você tem um músico que tem problema financeiro, né? Você tem um músico que não é pontual, tem um músico que bebe além da conta, né? Então, assim, o que você quer? Onde você quer chegar? Qual é o seu objetivo? Sim. Então, tem que criar uma regra, as suas regras e uma linha do tempo para você. Então, assim, o que o Diego quer ser com o Capital Inicial Cover Brasil? Eu quero ser o principal cover do país, do Capital Inicial. Eu quero receber no futuro 10% do que custa o valor do Capital Inicial. Ok. Então, vou criar esse objetivo. Né? Eu vou chegar, eu tenho um caminho para traçar para isso. Eu tenho uma meta. E as bandas não têm essa meta. Sabe? Eu quero ganhar tanto. Eu falei, pô, mas é assim. Eu tento passar os conselhos. Diego, difícil trabalhar com você.
Daí a pessoa falou para mim, porque a minha banda não é o meu principal ganha-pão. O meu foco é eu, violão e evento corporativo. Eu falei, legal, cara, você já falou isso para os teus outros 4 músicos? Que estão esperando tocar, que tiraram o repertório do cover, né? Enfim, se desligou da Covers do Brasil, porque daí não é o propósito. Exatamente. Ele fugiu do propósito. Claro, claro. Né? Então eu vou dizer para você que está assistindo aqui o Bioma 7, olha só a aula que a gente teve aqui com o Diego Sanz a respeito de contratação de bares, casas noturnas, eventos corporativos, eventos de governos, prefeituras e governos de estádio, festivais de música. Tivemos uma aula aqui com o Diego. Diego, tem alguma coisa que eu não perguntei e que, para dar uma encerrada aqui, você queira fazer nas suas considerações finais? Fica aí à vontade, a casa é sua. Valeu, obrigado. Primeiro eu queria agradecer a Bioma 7 por abrir esse espaço, né? Falar um pouco mais sobre a agência, sobre a Covers do Brasil, sobre a Onda Produções e Eventos, né? A gente é uma família hoje, né? As pessoas que estão conectadas no projeto, que buscaram se envolver, né? Entenderam que não é só compra e venda de show, é algo maior, a gente andar junto por um objetivo, né? É um caminho, porque é que nem eu falo, quando eu vendo 24 bandas, se eu multiplicar isso por 5, quantas famílias estão envolvidas por trás do show? Então, é muita gente. Fora o técnico de som, os holds, né? Daí entra o pessoal da limpeza. Então, assim, a estrutura é muito grande, né? Às vezes falam mal do entretenimento, né? O dinheiro para o entretenimento. Mas é uma classe social que é considerada, muitas vezes, como que não seja uma profissão. Uhum. Eu acho que a sociedade olha muito isso, sabe? Acho que o que a gente faz... tocar música, vai lá tocar música. Pô, se eu estou no estabelecimento, eu não estou 2 horas tocando, eu estou chegando 6 horas e saindo às 3 da manhã, porque eu tenho uma preparação antes das minhas 2 horas. Claro. Né? Entra num posto de gasolina e pede para colocar gasolina para você, que você está só querendo dar uma voltinha e não paga. Então cada um tem sua função. Pô, tá dizendo que a pessoa que limpa banheiro também não é trabalho, tá? O barman não é trabalho. Tudo é profissional. Tudo é profissional, né? Então, assim, a gente fez uma escolha na nossa vida de levar alegria, levar entretenimento, né? Eu acho que muitas vezes as pessoas desvalorizam isso, porque justamente não entendem que a música é profissão. Então, assim, quando eu comecei nas vendas, em 2002, 2003, o vendedor não nos olhavam, quem vendia, que era uma profissão. Sabe aquela historinha, pô, você não sabe fazer nada, vai vender? Porque vai vender. Qual que era o negócio? Era faculdade, era ter um curso superior, a profissão é doutor, é dentista, né? Mas quem convence o cara... Quantas marcas de água existem no mercado? Centenas, talvez. E quem convence a comprar essa marca? O vendedor. Se o valor... Se é água. Que nem vamos dar um exemplo, é água. Quem que convence você a comprar... Eu vou fazer propaganda aqui para Timbu. Forte abraço, Timbu. Comprar Timbu e não comprar Ouro Fino ou comprar outra marca. Exatamente. É o meu trabalho. Exatamente. É o meu convencimento, é o meu atendimento. Né? Uhum. Então, assim, as pessoas acabam julgando. E eu te falo uma coisa. Eu tenho uma ideia para profissionalizar a parte musical. Né? Eu só preciso conversar com alguns vereadores de Curitiba, mas a minha ideia, falando nisso, aproveitando esse espaço, teve a Curitiba, né, sendo reconhecida como a cidade mais rock do Brasil. Rock do Brasil, né? Justamente por movimentar tanto entretenimento aqui dentro. As casas de show, os bares envolvidos a esse segmento, né? Comida, hotel, bares, casas noturnas, os eventos, shows internacionais, a quantidade de eventos que vem para Curitiba, né? Tudo isso. E vem para Curitiba. Então isso gera uma economia muito grande para dentro da cidade. E como ainda tem pessoas que acham que a gente faz não é profissão. Mas você é um cara que está fazendo isso, é um dos caras que arregaçou as mangas,
está fazendo isso. Desejo muito sucesso para você. Tomara que a Cover Brasil e a Onda Produções e Eventos só cresça, porque se você crescer, sinal que os artistas que tocam também estão crescendo. Então eu desejo sucesso para todo mundo que toca e para você, não só como empresário, mas para você também como vocalista, como compositor, como vocalista do Capital Inicial Cover, como autor de músicas também. Não, todo sucesso do músico para você. E muito obrigado por ter vindo aqui falar com a gente. Obrigado você. E, mais uma vez, gratidão aí por esse espaço. Beleza. Eu sou muito grato com tudo. Valeu. Obrigado. Valeu. É isso aí. Muito obrigado por você ter chegado até aqui, acompanhado a gente nesse papo, nessa aula de produção empresarial da música aqui, não só de Curitiba, mas do Brasil. E na inscrição aqui tem os links, os contatos. Se você quer conhecer um pouco mais do Diogo Santos, fica à vontade. Ele está à sua disposição. Beleza? Até a próxima!